Em uma escola, as turmas de ensino médio totalizaram 231 estudantes. Então tem um total dessa quantidade aqui. Para uma atividade festiva na escola, todos esses estudantes foram dispostos em filas, obedecendo a seguinte regra de exposição. Um estudante na primeira fila, então vamos botar aqui, ó, primeira fila. Tem um estudante, botei aqui, ó, estudante é uma bolinha. 2 na segunda fila, então vamos lá, segunda fila, a gente tem 2 estudantes, então tem 2 estudantes. 3 na terceira fila, opa, já deu para a gente ver a lógica de disposição aqui dos alunos na fila. A quantidade de alunos numa fila é exatamente igual à ordem da fila. Lembra o que é a ordem? Ordem é dizer se é primeira, segunda, terceira. Então quer dizer, a gente já consegue deduzir que a 25ª fila vai ter quantos alunos? Vai ter 25 alunos, porque a quantidade de alunos é exatamente igual à ordem da fila. Isso é legal da gente pensar porque às vezes a questão poderia ter dito assim, ó, sabendo que a primeira fila tem 5 alunos, a segunda tem 6, a terceira tem 7, a quarta tem 8. Daí a gente já saberia que a quantidade de alunos não é igual à ordem, mas é igual à ordem mais uma quantidade sempre. Isso aí é uma coisa interessante que pode matar uma questão. Mas aqui é bem simples, né? É igual à ordem. Daí ele pergunta, a quantidade de filas que foram formadas com todos os 231 estudantes é quanto? Então agora a questão aqui, galera, ela é... A dúvida que aparece é a galera saber perguntar o seguinte, ó. Eu vou ter, então, N filas, e eu tenho que enfiar esse 231 em algum lugar. Daí a dúvida da galera é a seguinte, será que esse 231 é a quantidade de alunos na enésima fila? Aqui é a enésima fila. Será que é 231 alunos na última fila? Daí eu usaria o termo geral. Ou 231 alunos é a soma de todas as filas? Alguém aí saberia dizer no chat? O 231 é a última fila ou o 231 é a soma de todas as filas? Essa é a dúvida principal que a galera cai nessa questão, pegadinha que cai nesse tipo de questão. Vamos lá, ó. O João Vitor, eu acho que é de todas, que é a soma. Pelo menos foi o que eu entendi denunciado. Exatamente, galera. Olha aqui, ó. A quantidade total de filas, colocando os alunos aqui para usar todos os estudantes, então eu tenho que a soma de tudo vai dar 231 estudantes. Então aqui é uma questão de soma e não de termo geral. Beleza, ó, o Cauã já falou ali que é soma, o Eduardo também falou que é soma, perfeito, o João Vitor já tinha dito, parabéns galera, conseguiram matar. A gente sabe que a soma de todo mundo vai dar 231. E isso aqui é uma PA ou uma PG? Ou uma PG? Vamos ver, ó, daqui para cá eu vi que aumentou uma unidade. Daqui para cá aumentou uma unidade. Se eu pensasse em PG, daqui para cá multiplicaria por 2. E daqui para cá multiplicaria por 2? Não, então já vi que não é PG. A PG tem que ser sempre a mesma razão. Aqui então deu uma PA. E eu já posso dizer então que é uma PA em que o primeiro termo é igual a 1. A razão é quanto ele está subindo a cada passo, é 1. E a soma dos N termos é igual a 231. E eu não sei quantos N são. E eu acho que é isso que a questão quer, né? A quantidade de filas é o próprio N. Porque se eu chegar até a 18ª fila, é porque tem 18 filas. Então, N representa o número de filas. É isso que a questão quer. Então, vamos lá, ó. A gente tem que lembrar qual que é a... Aqui, ó. Qual que é a fórmula da soma de uma PA. Deixa eu escrever PA aqui, né? Que a gente está usando PA aqui. Ó, a fórmula da soma dos N termos de uma PA, galera, é aquela fórmula que o Euler descobriu quando tinha 10 anos de idade. Olha aqui, ó. Ele pegou o primeiro termo, somou com o último termo, multiplicou pela quantidade de termos e dividiu por 2.
Essa é a fórmula da soma dos termos. Lembra lá daquela historinha, né? Lembrem, o Euler, né? Quando ele tinha 10 anos de idade, ele estava na escola e a turma estava fazendo meio que bagunça. Daí a professora ou o professor, não sei o que era, né? Perguntou, galera, queria que a galera ficasse quieta. Ele falou, galera, me digam aí então, trabalho valendo nota, quanto é a soma dos números de 1 até 100? Então tinha que somar todos os números de 1 até 100. Daí o Euler, em menos de 1 minuto, levantou e entregou a resposta para a professora. A professora deu essa soma para os alunos ficarem lá. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 para somar de 1 em 1, para demorar, né, para eles ficarem quietos. E o Euler matou rapidamente, porque ele viu o seguinte, ó. Olha que interessante aqui o que ele viu. Ó, ele viu que quando ele pegava o primeiro mais o último, ó, 1 mais 100 dá 101. Ele viu que quando ele entrava um para dentro aqui, ó, e um para dentro aqui, a soma 2 mais 99 continuava sendo 101. Dele entrava mais um para dentro, ó, aqui antes é o 98, né? 3 mais 98 vai dar quanto? Vai dar 101. Então ele viu que dava 101 sempre. Cada vez que ele pegava um parzinho de números, a soma dava 101. Esse outro parzinho de números também dava 101. Parzinho de número dava 101. Então ele viu que, bom, é só pegar o 101 e ver quantos parzinhos tem. Já que eu estou fazendo parzinho, eu tenho uma quantidade de parzinhos que é metade da quantidade total. Então a metade é 50. Ele achou então, ó, 5 vezes 1 vai dar 5, 0, 5, 0. 5.050 é a soma, ele entregou a resposta. E isso em menos de 1 minuto ele conseguiu matar. Beleza, galera? Então o cara era punk, né? Não é à toa que o cara revolucionou a física aí, né? O cara era uma cabeça fora da casinha. Daí como é que a gente fez para achar essa fórmula? Ó, a gente pegou o primeiro termo, que é o 1, mais o último termo, que é o 100, e multiplicou pela metade da quantidade de termos. Por quê? Porque a gente está pegando aos parzinhos. Beleza? Então esse aqui é só o exemplo para lembrar na hora da prova, né? Essa fórmula aqui. Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Só que para aplicar a fórmula, eu tenho que ter o SN, tá bom, eu tenho. Tem que ter o A1, tá bom, eu tenho. Tem que ter o AN, putz, o AN eu não tenho. E tem que ter o N eu não tenho. Mas tudo bem o N eu não ter, porque é isso que a questão quer. Mas eu não posso ter duas incógnitas, então eu vou ter que encontrar o AN antes. E o AN da PA é a fórmula A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então vamos lá, ó. O AN é igual a 1 é o 1, mais o N, que é o que eu quero descobrir, deixa ele indicado, vezes a razão, que é 1. Então olha aqui, ó. Vamos lá, ó. 1 vezes qualquer coisa, não interessa, né? 1 vezes qualquer coisa não vai mudar nada. Então vai ficar 1 mais N menos 1. Corta 1 com menos 1, o AN é igual a N. Pronto, matamos aqui assim. Então eu vou ter aqui, ó, agora eu vou aplicar a fórmula. SN foi dado, é 231. Isso é igual a 1. A 1 foi dado, é 1. A N, descobri, vale N. N é o que eu quero, deixa aqui, dividido por 2. Agora tem a equação, só com N, é isso que a questão quer. Vamos lá, vamos descobrir. Para descobrir o valor de N, tenho que isolar N. Então eu faço o quê? Antes eu vou pegar esse 2 aqui, ó, que está dividindo, vou jogar para lá multiplicando. Então vai ficar 2 vezes 231, que vai dar 462. E por que eu posso jogar esse 2 para o outro lado, né? Está dividindo, posso jogar para o outro lado multiplicando. Eu só posso fazer isso quando o número que eu estou deslocando estiver dividindo todo mundo do seu lado. E esse 2 está dividindo todo mundo? E alguém fala assim, pô, Caju, não tá não, olha aqui, ó. O 2 só tá embaixo do N. Não tinha que estar embaixo de todo mundo para passar dividindo? Sim, tinha que estar embaixo de todo mundo para passar dividindo. Mas daí a gente tem que ter um molejo aqui, galera. Tem que ter uma malemolência com números que é a seguinte. Olha aqui, ó. Sempre que nós tivermos um número, vou inventar um número aqui, ó, 5. E esse número está multiplicando uma fração, 2/3, por exemplo.
É o que nós temos aqui, ó. Nós temos um número, só que aparece n no meio. Vamos fazer primeiro com o número, depois a gente vai botar para cá, ó. É um número vezes uma fração. Isso aqui, a gente tem que ter o olhar, a visão além do alcance e enxergar que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Vejam que eu dancei o denominador aqui, ó. Eu tenho o denominador só embaixo do 2, aqui eu tenho o denominador só embaixo do 3 e é a mesma coisa, e aqui eu tenho o denominador embaixo do... Eu falei do 3, não, embaixo do 5, né? E aqui eu tenho o denominador embaixo dos 2. Galera, essas três formas de representar essa multiplicação são idênticas. Qual que eu vou utilizar? Aquela que for mais útil naquela questão que eu estiver trabalhando. Aqui, por exemplo, ó, muita gente me pergunta por que eu escrevo a fórmula da soma desse jeito aqui. Porque para mim é mais útil escrever desse jeito. Mas eu poderia escrever a fórmula da soma dançando o denominador para lá, ó. Ficaria assim, Sn é igual a 1 mais a n dividido por 2 vezes n. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso. Eu tenho que ter essa malemolência de enxergar esses dois caras como sendo iguais. Que é a mesma coisa que esse aqui, ó. Eu poderia jogar o 2 aqui embaixo de todo mundo, ó. Embaixo de todo mundo. Que foi o que eu fiz aqui. Nesse momento, é mais fácil eu enxergar como ele sendo dividido por todo mundo, daí eu jogo para o outro lado e passo multiplicando. Só que, galera, a gente tem que ter noção que essa brincadeira que eu mostrei para vocês aqui só vale quando tem um produto de um número vezes uma fração. Ó, é um número vezes uma fração. Aqui poderia ser uma fração vezes um número também. E poderia ser número dividido, né? Que assim, uma fração com uma multiplicação inteira. Uma multiplicação em cima. Mas tem que ser a multiplicação. Se fosse uma soma aqui, essa brincadeira não vale. Só para multiplicação. Beleza? Então, passei para o outro lado lá. E aqui sobrou, então, 1 mais n vezes o n, aqui assim. Agora, para descobrir o n, eu vou multiplicar aqui para dentro, ó. Propriedade distributiva. Então, ficou 462 aqui. Aqui vai ficar n vezes 1, vai dar n. E aqui vai ficar n vezes n, vai dar n ao quadrado. Então, já estou vendo que é uma equação do segundo grau. Eu vou arrumá-la para ficar de uma maneira mais fácil de aplicar a Bhaskara. Deixo o n ao quadrado desse lado, deixo o n desse lado e jogo 462 para lá. Então, ele vem para cá menos 462 e do outro lado sobrou o zero. Então, a gente tem uma equação do segundo grau igualada a zero. Pronto, é isso que nos interessa. Vamos resolvê-la. Posso resolver por soma e produto ou posso resolver por Bhaskara. Mas, galera, aqui com esse número gigantesco, soma e produto tá meio difícil, né? Então, vamos aplicar Bhaskara. Para aplicar Bhaskara, eu prefiro calcular primeiro o valor do discriminante. Opa, meu celular caiu aqui, peraí. Deixa eu arrumar. Eu prefiro calcular primeiro o valor do discriminante. Então, como é que é o valor do discriminante? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse é o discriminante. Então, vou calcular, ó. B ao quadrado. O b é 1, 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 462. Menos 462. Então, tem que colocar os parênteses aqui, né? Para não ficar o vezes e o menos um do lado do outro. Então, vamos lá. Vai ficar 1, aqui, ó. Menos com menos dá mais. 4 vezes 462. Isso aqui vai dar, então, ó, 1.600, 1.840, 1.848. Fiz de cabeça aqui como? Ó, eu fiz 4 vezes 400, dá 1.600. Daí eu coloquei na minha cabeça assim, ó, 1.600. Daí fiz 4 vezes 60, que dá 240. Daí eu já somei na minha cabeça, dá 1.840. Daí eu faço 4 vezes 2, que dá 8, pronto, é só enfiar o 8 aqui no final, 1848. Então é uma maneira de fazer cálculo de cabeça. Isso aí deu, então, 1849, né? Somando esse número com 1, descobri o discriminante. Agora que eu sei o discriminante, eu posso calcular o valor de n, né? N é igual a menos o b mais ou menos a raiz do discriminante dividido por 2 vezes o a.
Então eu tenho que encontrar a raiz do discriminante, que é o mais difícil, antes de colocar aqui, né? Então eu vou calcular a raiz de 1849, que provavelmente esse valor vai dar uma raiz exata, porque eu não vou ter um número n aqui, né? O que é o n? É o número de filas que ele foi utilizado, né? Não vou ter um número de filas quebrado, vai ser um número inteiro. Então esse discriminante aqui tem uma raiz exata. Como é que eu encontro a raiz de 1849? Eu vou fazendo por testes, eu vou testando os valores. Mas dá para a gente fazer o teste de maneira inteligente. Eu faço o seguinte, ó, eu vou pensando 10, 20, 30, 40, 50, porque esses são fáceis de colocar. Ó. 10 ao quadrado é quanto? É 100. Pô, 1849 está bem longe. Então vou mais um, 20 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400, né? Ó, 2 ao quadrado é 4. O zero, quando eleva ao quadrado, vira 2 zeros, né? Porque esse zero é como se fosse vezes 10, ao quadrado é 100, vira 2 zeros. 30 ao quadrado, 900. Pô, ainda tô longe, ó. 40 ao quadrado, 4 ao quadrado dá 16, o zero ao quadrado dá 1600. Dá 2 zeros aqui. Opa, já tá próximo. E o 50 ao quadrado, ó. 5 ao quadrado é 25, 0 ao quadrado é 0, 0. Acabei de ver, ó. O 1849 tá aqui na meiuca, ó. Ele está próximo, está entre 1.600 e 2.500. Então eu já sei que a raiz de 1849 está entre 40 e 50. Então eu já posso fazer um chute de teste mais inteligente. Eu não vou ficar testando 23, 32, 40. Não, vou testar só números entre 40 e 50. Que vai ser então ou 41, 42, 43, 44, 55. Agora, qual outra coisa inteligente que a gente faz? Nessa questão, como provavelmente a raiz vai ser um número exato, eu vou pensar só nos números que, ao elevar ao quadrado, termina em 9. Por exemplo, ó, se eu pegar o 42, eu vou testar o 42, galera? Não, porque eu sei que fazer 42 vezes 42 vai terminar em 4, ó. 2 vezes 2 dá 4, e tem que terminar em 9. Então eu não vou pegar o 42. Galera, para terminar em 9... os únicos números que elevados ao quadrado terminam em 9 são os números que terminam em 3 ou em 7. Então, eu só vou testar o 43 e o 47, porque o 43 ao quadrado vai terminar em 9, porque 3 vezes 3 é 9. E o 47, quando eu elevar ao quadrado, vai terminar em 9, porque, 47 ao quadrado, porque o 7 ao quadrado é 49, né? Termina em 9 aqui. Então, agora eu tenho que pensar qual dos dois eu vou testar primeiro. Esse ou esse? Daí eu vejo, ó, o número que eu quero, que é 1849. Ele está nessa meiuca. Ele está mais perto desse ou desse? Porque olha aqui, ó, o 43 está mais perto desse, o 47 está mais perto desse. Como o 1849 está mais perto do 1600, eu vou testar o 43, que está mais perto do 40. Vamos ver? 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12. Vai 0 aqui, 4 vezes 3 vai dar 12, sobe 1, 4 vezes 4, 16, mais 1 dá 17. Passa a régua, dá 9 aqui, 2 mais 2 dá 4, 1 mais 7 vai dar 8, o 1 está aqui, 1849. Perfeito! É exatamente esse. Então a gente já sabe o valor de n. É menos o b, cadê o b? O b é 1, então é menos 1, mais ou menos raiz de discriminante, que deu 43. Então eu boto aqui, ó, 43, dividido por 2a. O a é 1, então 2 vezes 1 é 2. Então eu tenho duas raízes. A primeira raiz eu tiro com 1 mais, então menos 1 mais 43 dá 42, dividido por 2, isso aqui vai dar 21. E aqui eu tenho menos 1 menos 43, vai dar menos 44, dividido por 2, que vai dar menos 22. Então agora eu tenho que saber, será que o n pode ser negativo? Não, né? Porque o n é uma quantidade de filas. Então esse aqui eu já excluo fora. A resposta final, n igual a 21. Fechou. Daí nós temos o gabarito letra Bravo.